Tá na hora de mais um Geografia na Quarentena. Turmas de sexto ano, módulo 6. Hidrosfera e ciclo da água. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa. Os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. E hidrosfera, como a gente já viu anteriormente, né, é a esfera de água que existe no nosso planeta, né? Vai compreender então todos os rios, lagos, oceanos, toda aquela água que está infiltrada no solo, a água subterrânea abaixo das rochas e até mesmo a água que está no ar, na atmosfera, sob a forma de vapor. Tudo isso é a hidrosfera. Mas a maior parte da água que a gente tem na natureza, ela pode ser dividida, né, entre as águas oceânicas, as águas que formam os oceanos, a grande maioria delas, e as águas continentais. Nas águas continentais, a gente vai incluir rios, lagos, as águas subterrâneas e as geleiras. Mais para frente, a gente vai fazer essa divisão e vai estudar separadamente. Mas, por enquanto, vamos falar basicamente de água. Bom, e falando em água, a gente pode analisar essa substância, né, do ponto de vista dos seus estados físicos e da sua composição química, né? Isso parece um pouco aula de ciências, mas a gente se permite parecer com ciências também. Quando a gente fala em estados físicos da matéria, a gente percebe que a água na natureza se encontra nos 3 estados físicos. Ela se encontra na sua forma líquida, mais comum, né, em oceanos, rios, mares, etc. Se encontra na forma gasosa, né, o vapor d'água, que está diluído aí na atmosfera, junto com outros gases, e também na forma de cristais de gelo, né, na forma de gelo, que a gente encontra nas geleiras, a gente encontra nas calotas polares, a gente encontra nos nossos freezers, nos nossos aparelhos de geladeira também, né? Na verdade, a gente consegue muito facilmente, dentro das nossas cozinhas, a gente consegue observar os 3 estados físicos da água, né? Isso é muito interessante, porque poucas substâncias se apresentam na natureza nos 3 estados físicos, né? Sem ter que ter alguma ação específica do homem, sem ter uma produção excessiva de calor para isso. Na natureza, a água se encontra nesses 3 estados. E a composição química, né, que todo mundo conhece, a fórmula da água, que é H2O, né, que na verdade são 2 moléculas de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando uma molécula de água, né? Então, esse é o básico que a gente tem sobre a água. A gente pode falar também da origem da hidrosfera, né? Como se formou a água no planeta, né? E a gente acredita, né, as teorias, a ciência diz que a água existente no planeta ela se formou durante todo aquele processo de resfriamento da crosta terrestre, em que o magma foi se transformando em rochas há cerca de pelo menos 4 bilhões de anos. E toda a atividade vulcânica, né, a dispersão de gases aerosóis pelos vulcões, colocou na atmosfera uma oferta de gases muito grande, entre eles o hidrogênio e o oxigênio. E aí houve essa combinação desses elementos químicos formando o vapor d'água, né? Esse vapor d'água presente em grande quantidade na atmosfera, ele vai se condensar, né? O vapor vai formar gotas, ele vai se condensar formando nuvens, né? E aí vai precipitar, vai cair sob a forma de chuva, e aí você começa a acumular a água na superfície. É curioso que a gente pensa, por exemplo, que a água da chuva não é salgada. A partir do momento que a água entra em contato com as rochas e começa a dissolver as rochas são formadas por sais minerais. Nos rios, na água fresca, na água doce, na água mineral das garrafas, por exemplo, existem sais minerais. Só que eles estão em condições, em concentrações mais leves, ideais para o nosso consumo. Aliás, o consumo humano deve ser de água com sais.
Uma água 100% dessalinizada, uma água destilada, ela não consegue... ela não é indicada para o consumo humano. Por que então a água dos oceanos é salgada? Porque com o tempo, todos esses sais dissolvidos na água dos rios é levado para os oceanos, para os mares. O calor produz uma grande evaporação dos oceanos e o sal não evapora. Os sais vão se acumulando nos oceanos. Então, por isso que a água dos oceanos é mais salgada que a água dos rios. Tá bom? Bom, a gente também precisa falar sobre a importância da água, da hidrosfera, né? A água é fundamental na transformação da superfície terrestre. A gente já estudou a litosfera e já viu como chuva, rios, oceanos e geleiras são importantes para a transformação do relevo. Sem esse agente, a água, nas suas mais variadas formas, o relevo não se transformaria, a gente não teria produção de solos, né? Porque a gente tem sedimentos para formar solos porque a água erodiu as rochas. A água erode as rochas, produz seu intemperismo, os sedimentos saem, os sais saem das rochas e isso vai formando solos, vai fertilizando os solos. A água também é o mais abundante solvente natural, né? A água consegue dissolver uma série de coisas. Né, sais, por exemplo, a gente em casa, novamente falando na cozinha, a gente sabe o que a gente consegue dissolver na água. A gente dissolve sal na água, a gente dissolve açúcar na água, não é verdade? A gordura, por exemplo, o óleo, o azeite, não são solúveis em água. Né? A água não dissolve gordura, não dissolve o azeite, não dissolve o óleo. Por isso, quando a pia fica suja, né, fica flutuando umas bolhas de gordura sobre aquela água. Né? Enfim. A água também é um importante transporte, um meio de transporte para os materiais. A água é um importante meio de transporte para tudo, na verdade. Para as mercadorias, para os seres humanos e também para os materiais, sedimentos que são transportados das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Todas as regiões de praia, todas as regiões de planície, todas as regiões de baixada, elas são formadas por causa do transporte de sedimentos e a maior parte desse transporte é feito pela água. E a água também proporciona a formação de outros minerais. Várias reações químicas precisam da água, da presença de água para acontecerem. Né? Então, por exemplo, a reação química da fotossíntese, em que os vegetais absorvem a luz do sol e produzem, armazenam essa energia na forma de glicose, precisa de água. Né? Então, você tem várias reações químicas que são fundamentais, em que a água, é um elemento fundamental. Vamos seguir. E como a água está distribuída aí na natureza? Bom, considerando toda a água total da Terra, 97% dela é salgada, está nos oceanos e mares. E apenas 3% é água doce, água fresca. Desses 3%, que já são poucos, de toda a água doce que tem no mundo, 68% está na forma de gelo, ou seja, a maior parte da água doce do planeta está armazenada na forma de gelo, tanto nas calotas polares quanto nas geleiras, nos glaciares das altas montanhas. 30% está na forma de água subterrânea, de aquíferos, né? Grandes lagos subterrâneos, por assim dizer. Né? A gente tem grandes aquíferos no Brasil. O aquífero Guarani, por exemplo, é um grande estoque de água doce que se tem. A água superficial corresponde a apenas 0,8%. Deste 0,8% de apenas 3%, ou seja, está reduzindo cada vez mais, a maior parte, 87%, está em lagos, 11% está na forma de pântanos ou áreas alagadas e apenas 2% estão nos rios. Tá? Então, uma quantidade muito pequena se você comparar com toda
a água que existe no planeta. Eu também dividi isso, além desse gráfico que está aqui à esquerda, eu dividi isso nesse esquema que está aqui à direita. Então, toda a água da natureza ela pode ser na superfície, que a gente vai estudar aqui pela hidrosfera, ou na atmosfera. A água na forma de vapor, a gente estuda junto com a atmosfera. Ela comparada com o restante da água, ela é muito pouco. Só que esse pouco de água na atmosfera vai ser fundamental para a atmosfera. A gente vai ver isso a seguir. Lá mais para o final do ano a gente vai estudar a atmosfera, não se preocupe. Então, dentre essa água da superfície, a gente divide em águas continentais, doces, frescas, e a água salgada, né? As águas oceânicas. As águas continentais podem estar nas geleiras, a água subterrânea ou na superfície, e na superfície se encontra sob a forma de lagos, pântanos e rios. Tá bom? Para a gente dividir aí quanto é cada água do planeta, né? E até para a gente valorizar, né? Porque a gente percebe com isso que existe pouca água doce disponível no planeta. E se existe tão pouco, por que a gente cuida dela tão mal, né? Por que a gente produz tanta poluição? Mas sem problema, poluição é algo que a gente vai ver na próxima videoaula ou na outra, tá? É matéria mais para frente. Então vamos dar sequência aqui. Então, o que a gente vai estudar agora nessa segunda parte dessa videoaula é o ciclo da água. E o ciclo da água, eu acredito que vocês já tenham até visto isso. Eu acredito que vocês já devem ter, talvez, visto esse ano nas atividades de ciências, e vocês já devem ter visto até em anos anteriores, de uma maneira mais simplificada. Eu vou mostrar várias imagens falando sobre o ciclo da água. Por quê? Porque a gente pode falar sobre o ciclo da água de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais complexa. Então, a cada imagem de ciclo da água que eu colocar, eu vou estar aprofundando a complexidade disso, ou seja, eu vou estar dando mais detalhes sobre uma parte desse ciclo. Por isso que eu vou exibir vários ciclos da água. Todos são o mesmo ciclo, mas vistos de uma forma mais simples ou mais rebuscada ou mais aprofundada. O primeiro é uma visão bem simples, até meio infantil, se você parar para pensar, né? O sol rindo ali da nossa cara, né? Enfim. E aí eu fiz um esquema aqui circular, né? Mostrando que a gente tem a condensação da água nas nuvens, produz a chuva, a água da chuva vai percorrer a superfície, vai voltar para o oceano, eu tenho a evaporação, forma o vapor vai se condensar nas nuvens. E aí eu tenho um ciclo. É a maneira mais simples da gente entender o que é o ciclo da água. Essa imagem já é bem mais complexa, como vocês podem ver, né? E o que eu quero destacar aqui... Mas repara, o ciclo continua, ó. A água evapora, condensa, precipita em forma de chuvas, percorre a superfície, volta para o oceano, enfim. O ciclo continua. Mas o que eu chamo a atenção aqui? Primeiro, que a gente tem a palavra precipitação. E essa palavra a gente vai ter que usar a partir de agora mesmo, a partir do 6º ano. A gente não pode chamar apenas de chuva, porque existem várias formas de precipitação. O que é precipitar? Precipitar pode ser fazer algo cedo demais. Quando você faz algo cedo demais, você em geral cai. Precipitar é isso, é queda, né? Precipício, imagina um precipício. Então, precipitação vai ser toda a água que cai do céu. É óbvio que a maior parte da água que cai do céu cai sob a forma de chuva. Mas a gente tem que lembrar que a precipitação também pode ser em forma de neve, flocos de neve, pode ser em forma de granizo, aquelas pedras de gelo que às vezes caem nas chuvas de verão muito intensas. Pode se dar na forma de geada, quando o gelo não cai do céu, mas ele vai se formando na superfície, ele vai condensando e cristalizando na própria superfície, similar ao orvalho, que acontece, só que não se congela, só se forma água. A gente tem, por exemplo, as próprias neblinas, né, nuvens que vão baixando e vão trazendo, não chega a se formar a gota e a gota cair, mas a umidade também precipita, também desce, e isso traz
Isso vai trazer a água para a superfície. São detalhes, mas, por exemplo, existem áreas de altas montanhas em que quase não tem chuva. Então, a principal fonte de água é justamente essa névoa que baixa. Existem áreas muito próximas aos polos que é a neve, né? E o gelo, a neve já transformada em gelo, a neve acumulada que se transforma em gelo. Então, a gente tem que pensar que precipitação são todas essas formas, e não apenas a chuva, tá bom? Então, a gente tem que se habituar a essa palavra. Uma outra coisa que aparece nessa imagem é a palavra armazenamento. A água fica armazenada nos oceanos, na atmosfera, na forma de gelo, em lagos, no próprio subterrâneo tem armazenamento de água subterrânea. O que significa esse armazenamento? São momentos do ciclo da água em que a água está parada, a água não está circulando. A água está parada, e isso é importante porque isso serve como uma dispensa, como uma poupança, um acúmulo mesmo de água para entrar no ciclo. Então, por exemplo, é importante a água doce estar armazenada em lagos, por exemplo, porque se o clima fica mais seco, essa água que está armazenada vai evaporar mais e vai entrar no ciclo da água. Né? A gente tem a água armazenada na forma de gelo, isso é fundamental para a gente, porque se a água doce que estivesse na forma de gelo estivesse circulando no ciclo da água, ela potencialmente estaria se contaminando com as nossas cidades, com a nossa poluição. Então, estando armazenada na forma de gelo ou estando armazenada em aquíferos subterrâneos, a água doce se mantém preservada. Esse armazenamento é muito importante. E por fim, nesta imagem, aparece a palavra escoamento, que é fundamental. O que é escoamento? É toda a água que está deslizando com a gravidade, ou seja, está indo na superfície da parte mais alta para a parte mais baixa. Já caiu do céu, já precipitou e está escorrendo. Esse escoamento ele pode ser na forma de rios, né? É o mais comum em quantidade, mas mesmo na superfície, quando chove, a gente consegue ver a água escorrendo. Esse escoamento, essa drenagem que o solo faz, leva a água até os rios. E é uma coisa muito importante de ser estudada pela geografia. Porque quando eu tenho uma área maior a ser drenada pela chuva, a gente chama isso de bacia de drenagem, mais água vai alimentar aquele rio. Então aquele rio vai se tornar um rio com uma vazão maior, um rio mais cheio. Então esse escoamento também é muito importante para a geografia. Numa cidade em que a gente não tem contato tão direto com a natureza, é muito comum ver em tampos de bueiro uma coisa escrita chamada águas pluviais. Águas pluviais são as águas da chuva. Então, o certo é as cidades terem uma galeria para escorrer a água da chuva separado do esgoto. Por que isso, gente? É óbvio. Porque a água que escorre da chuva, ela pode não ser a coisa mais limpa do mundo, porque passou por terra, passou pela rua e tal, mas ela não é esgoto, ela não é água servida. Então, o certo são as cidades terem galerias de águas pluviais e redes de esgotos separados. Mas em muitas cidades dos países subdesenvolvidos, como no Brasil, o esgoto ele é lançado diretamente nas galerias pluviais. E aí, quando as galerias chegam aos rios, eles chegam carregando uma quantidade muito grande de esgoto. Na nossa cidade, por exemplo, a gente não possui um sistema de tratamento de esgoto. O máximo que a gente possui é a coleta de esgoto, e esse esgoto é direcionado aos rios da cidade. Então, muitas vezes, as galerias pluviais elas são usadas para despejo de esgotos. Vou tentar dar 2 exemplos na cidade. A gente tem, aqui em Agriões, que eu sei que muitos alunos moram em Agriões, a gente tem um rio que vem ali da região do Corta-Vento, passa ali perto da escola
Antônio Santiago, do lado da escola Antônio Santiago, e desaparece. A gente não volta a ver esse rio. Esse rio ele vai seguir com uma galeria, não uma galeria pluvial, porque galeria pluvial é uma galeria de chuva, mas uma galeria fluvial, ou seja, um rio que está embaixo da rua, né? A rua construída em cima, tapando o rio. E o esgoto é jogado nessas galerias fluviais. Então a gente tem essas galerias sendo, esse escoamento sendo contaminado por esgoto o tempo inteiro. Só para dar um exemplo, na verdade, de como isso acontece. Vamos dar sequência, então, ao nosso trabalho. Bom, essa outra imagem, também do ciclo da água, ela destaca bastante a variação, não mais a variação da água descendo, né, por precipitação e por escoamento, mas a variação da água subindo, a variação da água evaporando, indo para a atmosfera. Porque a gente chama de evapotranspiração um conjunto de coisas, mas que são diferentes. Eu vou ter a evaporação dos rios, lagos, dos solos. O que é evaporação? A água líquida se transformando em vapor d'água. Quando isso acontece? Quando o sol, o calor do sol, aquece as superfícies de água e essa água vira vapor, evapora. A gente tem isso nos oceanos, nos lagos, nos rios, no solo, porque o solo, não só no lençol freático que está abaixo do solo, mas o solo ele é úmido. Né? Se você tem um vaso de planta em casa e você rega, você percebe que com o tempo aquele solo fica seco. Ele vai ficar seco porque, é claro, a sua planta está absorvendo aquela água, as raízes da planta estão absorvendo. Mas, além disso, o próprio calor faz com que o solo perca água por evaporação. É por isso que algumas plantas que precisam muito d'água, né, os jardineiros, eles pedem para você proteger o solo com algum tipo de palha ou algum tipo de casca de árvore. Você já deve ter visto isso em algum vaso, em alguma loja de planta. Isso é feito para que o solo não perca muita água por evaporação, tá bom? Existe também a evapotranspiração das plantas, né? As plantas, elas transpiram como os seres vivos todos, e aí na transpiração existe uma grande perda de água para a atmosfera, e as plantas, né, na sua capacidade de reter água, né, na sua biomassa, nas suas folhas, elas também produzem uma evaporação. Tá? Então as plantas têm a transpiração, como todos os animais têm, mas não as plantas, mas as massas florestais, né, melhor dizendo, elas possuem tanta água entre suas folhas e nas suas superfícies que elas também produzem uma evaporação muito grande. No caso de uma floresta com uma massa absurda, como a Amazônia, a gente tem uma evaporação da vegetação quase tão grande quanto a dos oceanos. Né? Quase tão grande é um exagero meu, mas muito grande. Nos oceanos, a gente tem uma superfície completamente plana, então não existe sombra e a ação do sol é muito intensa. Então os oceanos vão produzir uma evaporação muito grande. É por isso que, em geral, o ar vai ser mais úmido sobre os oceanos. Né? A maior produção de vapor d'água na atmosfera vai se dar nos oceanos. E os ventos é que podem carregar essas chuvas para as áreas dos continentes. Em geral, carregam. Tá bom? Então, esse é mais um esquema aí de ciclo da água. Galera, se tiver qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Tá bom? Vamos fazer essa pausa aqui. Os comentários estão abertos. É o melhor lugar para você fazer pergunta. Se você não está inscrito no canal, você pode se inscrever agora para receber os vídeos sempre que eu posto. Tem as playlists ali para você selecionar a sua série ou o tipo de vídeo que você quer. Então, não deixe de usar as ferramentas que a gente tem aqui disponível no YouTube para poder tirar as dúvidas. Vamos dar sequência. E por fim, gente, esse último esquema de ciclo da água,
eu estou usando ele para destacar a questão da água subterrânea. Então você repara que toda essa relação entre hidrosfera e litosfera, toda essa água que infiltra no solo, nas rochas, tem uma relação muito complexa, na verdade, né? Você tem a infiltração da água no solo, e abaixo do solo tem o lençol freático. A água também pode infiltrar em rochas mais permeáveis, em geral rochas sedimentares, e criar abaixo das rochas os aquíferos, né, que são aqueles grandes armazenamentos de águas subterrâneas. E além disso, a água pode ainda percorrer rochas mais profundas e até está ligada à produção de geysers vulcânicos e fluidos hidrotermais, né? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de Caldas Novas, que é uma cidade no Brasil, em que eu tenho muita água termal. A nascente da água, ela é quente. Por quê? Porque aquela água chega até próximo a uma corrente de magma, uma corrente de lava subterrânea. Isso esquenta a água e a água sobe à superfície, né, brota da superfície aquecida. Então, para você ter uma noção de como essa relação de água e litosfera é complexa. Tá bom? Só aí mais uma curiosidade. Bom, e para fechar essa videoaula, e para falar ainda de ciclo da água, né, eu gosto muito de fazer revisões usando músicas. Volta e meia eu faço paródias e tal. Se vocês estão conhecendo o canal agora, ou são turmas que estão entrando agora, você vai ver que nos vídeos anteriores isso é muito... não vou nem dizer que é muito usado por mim, mas eu uso sempre que possível. E para falar de ciclo da chuva, eu não estou fazendo nenhuma paródia. Eu estou usando uma música que já existe. Essa música se chama Chuva. É de uma dupla Thalma de Freitas e Yara Renó. Ela ficou conhecida na voz daquela cantora paraense, a Gabi Amarantos, e também do Jalu, que é um cantor paraense também, né, de ascendência indígena e oriental. E essa letra é muito interessante, porque a letra é muito, apesar de muito poética, ela é muito cientificamente correta. E ela já foi usada por mais de uma vez em provas do tipo Enem, vestibular. Então eu acho muito interessante o aluno ter contato com essa música. Aí tem os links do YouTube para quem quiser ouvir a música sendo cantada. E, para desespero de vocês, eu vou cantar um pouquinho, só a parte inicial mesmo da música. Sinto muito fazer essa tortura com vocês, mas para a gente ter uma noção, né? Então na verdade, eu vou ler cantarolando, tá bom? E é assim: ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão derreter, o vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver, porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Chuva molha, cai. Chuva, chuva, chove, sai. Chuva molha, molha, vem. Chuva, chuva. O ciclo d'água é uma dança eterna. Então, com toda essa poesia, né, deles, eles têm frases versos, né, muito verdadeiros, assim. O fato do ciclo da água ser uma dança eterna, porque ele é cíclico, então ele é contínuo. O ar quente sobe, o ar frio desce, é algo que a gente vai ver mais à frente na atmosfera, mas que a gente já sabe que é assim que funciona, né? O vapor que vem do mar, porque o mar é a principal fonte de umidade aí para os continentes. O derretimento das geleiras, né? Então, a nuvem que condensa a água. E a gravidade, que é o que traz a chuva lá de cima, né, da atmosfera para a gente. Enfim, é muito interessante essa música. E como o ciclo da água fala tanto da hidrosfera quanto da atmosfera, mesmo mais para frente, a gente pode usar essa música novamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Por favor, se gostaram ou não, comentem também. Se tiver qualquer dúvida, o comentário está aberto. E um grande abraço para vocês. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?